Olá, pessoal, tudo bem? Nós daremos início à nona semana. Nesta semana, nós iremos falar sobre a geografia do estado do Tocantins, falar um pouco sobre os aspectos geográficos e econômicos do estado. Bom, o estado do Tocantins, ele está situado na região norte do Brasil, mas acredito que todos vocês sabem que nem sempre ele pertenceu ao norte do Brasil. Quando o território tocantinense fazia parte do estado do Goiás, ele fazia parte da região centro-oeste. É considerado o estado mais novo dos 26 estados, é o mais novo, e os seus limites são os seguintes: no Goiás, ele faz divisa ao sul, na região sul do estado. O estado do Piauí, ele faz divisa a leste, no Maranhão, ao nordeste, no estado da Bahia, ao sudeste, no Pará, o noroeste e o Mato Grosso, o sudoeste. Bom, o estado do Tocantins, ele faz divisas com 6 estados brasileiros. É considerado, assim, um ponto estratégico por ele estar numa situação geográfica bem centralizada. Ok? A sua extensão territorial, ela é equivalente a 277.620,9 quilômetros quadrados. E o número de municípios corresponde a 139 municípios emancipados. E a capital, todos nós sabemos que é Palmas. O relevo do Tocantins é predominantemente formado por planícies, embora seja encontrado planaltos e depressões, principalmente na região sul do estado, com pouca variação de altitude. A maior parte do estado não ultrapassa a 500 metros de altitude em relação ao nível do mar. O ponto mais elevado do estado tem 1.340 metros de altitude e fica na Serra das Traíras, lá em Paraná. A vegetação predominante no estado do Tocantins é o cerrado, ou seja, o cerrado ele cobre 90% do território tocantinense, cujas principais características são grandes arbustos, árvores esparsas, ou seja, árvores espaçadas uma das outras, galhos retorcidos e raízes profundas. O restante do território é constituído pela floresta de transição amazônica ao norte do estado. Nas margens do rio Araguaia e Tocantins são encontrados pequenos trechos de Mata Atlântica. Mais da metade do território é considerado área de preservação, com destaque para a Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo, e para o Parque Estadual do Cantão, no qual os ecossistemas do Cerrado, o Pantaneiro e o Amazônico se encontram. Resumindo, deu para vocês perceberem que a vegetação tocantinense, embora o Cerrado ele predomine, ou seja, 90%, mas apresenta outros tipos de matas existentes aqui no estado, com a presença, por exemplo, de Mata Atlântica, né? Pequenos trechos de Mata Atlântica e também a presença da transição da floresta amazônica e também de Pantanal. Então, é um estado assim bem agraciado com diversos tipos de vegetação. Bom, o clima no estado do Tocantins é considerado clima tropical, ou seja, é um clima que apresenta temperaturas médias de 32 graus no período de seca, que vai de abril até setembro, e 26 graus no período de chuvas, de outubro a março. Na região norte do estado, as temperaturas médias são cerca de 3 graus Celsius mais altas do que na região sul. Bom, falar de clima no Tocantins é falar de um assunto que praticamente o ano inteiro é muito comentado, não só aqui no estado, mas em todo o Brasil. Até nos telejornais, quando se fala em clima quente, o Tocantins ele é assunto principal. Ora,
Se o clima é tropical, ele está entre os trópicos, né? Entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, ok? O que é que significa isso? Significa que é um clima que está bem próximo à linha do Equador, e todos vocês sabem que a linha do Equador é uma localidade onde as temperaturas, onde a radiação solar ela é mais intensa, por estar localizado bem a leste. Ok? E quanto à questão também do clima, quando cita que é 32 graus, ele pode até apresentar essa temperatura, mas a sensação térmica, nós podemos considerar até que seja até mais do que isso. E a gente tem percebido que nos últimos anos essas temperaturas elas também têm aumentado bastante, principalmente por conta da ação antrópica, ou seja, a ação que o próprio homem provoca na natureza, com as queimadas, com também os desmatamentos de algumas áreas, e Palmas, principalmente, ela sofre muito com isso, porque é uma cidade que está crescendo muito, está se expandindo muito o setor urbano, e muitas áreas aqui que eram de cerrado estão sendo desmatadas. Isso aí, consequentemente, afeta de uma forma assim bem intensa as condições climáticas, ou seja, para pior. O estado do Tocantins, quando se trata de recursos naturais, é um estado que ele é bastante abençoado por ele ter vários tipos de vegetações, tá? E também eu vou falar agora sobre o potencial hídrico, ou seja, as bacias hidrográficas existentes aqui no estado. As principais são o Araguaia e o Rio Tocantins. Nós temos também, assim como destaque a nível mundial, a Ilha do Bananal, que fica no Rio Araguaia. É considerada a maior ilha fluvial do mundo, tá? E é uma região, é um estado que apresenta tanto o Rio Araguaia quanto o Rio Tocantins, cada um desses rios, eles têm a sua importância. Por exemplo, o Rio Tocantins, ele tem uma grande importância no potencial energético, com a construção de usinas hidrelétricas. Mas por quê que ele tem esse potencial? Exatamente porque é um rio que a sua maior parte é constituída por planaltos. E todo o rio de planalto, toda a hidrelétrica, ela necessita que o rio seja de planalto para que haja a queda d'água. Já o rio Araguaia, ele é considerado um rio de planície, é um rio mais plano, é um rio que ele não tem assim o potencial energético, mas o potencial dele é mais para o ecoturismo, principalmente para a navegação. Sobre a população, segundo o IBGE, as estimativas que esse órgão fez no ano de 2017, a população do estado era de 1.555.229 habitantes, sendo a 24ª unidade federativa em população. O crescimento demográfico é de 1,8% ao ano, e a sua densidade demográfica é de 5,58 habitantes por quilômetros quadrados. Por conta da pouca idade do Tocantins, a população é composta principalmente por migrantes que vieram de diversos outros estados. A presença indígena é forte, sendo encarado como um ponto crucial na constituição demográfica tocantinense, ou seja, no estado existem 7 etnias presentes, sendo Pancararu, Xambiuá, Javaé, Canela, Apinagé, Carajá, Xerente e Craú. Bom, eu vou levar em consideração aqui 2 pontos importantes sobre esse pequeno texto que eu acabei de ler. É sobre a questão da densidade demográfica. Se a gente analisar assim em termos de Brasil, o Brasil é um país
não povoado, é um país populoso, mas ele não é povoado, e isso se dá por conta de quê? Por conta da grande imensidão territorial que existe no país. Da mesma forma, é o Tocantins. Se a gente for observar os estados da região norte, que tem uma extensão territorial muito grande, a gente pode observar que a sua densidade demográfica, ou seja, a população relativa, ela é considerada muito baixa, ok? Isso se dá por conta daquele cálculo que se faz da divisão da área e população. Certo? Outro ponto também que eu quero levar em consideração é a questão da quantidade de pessoas existente aqui no estado, que a maioria da população que compõe o estado, elas são oriundas de outros estados brasileiros. Isso é muito importante que vocês saibam, principalmente os estados que ficam aqui ao redor do Tocantins, que é Maranhão, Goiás, Piauí, o estado do Pará e outros, ok? De ressaltar a vocês que o estado do Tocantins também ele abriga uma boa parte de população quilombola do Brasil. O que é que são esses quilombolas? São os remanescentes de escravos, são aqueles descendentes de escravos que existiu no período colonial aqui no Brasil e que ainda hoje existe em várias partes do Brasil. E o Tocantins também não ficou para trás. Milhares de pessoas estão divididas em aproximadamente 15 comunidades aqui no estado, formadas por descendentes de africanos. Tá? Grande parte dos moradores do estado, aproximadamente 78,8%, vivem na zona urbana e a região com maior concentração populacional é a capital, Palmas. Aqui, falando ainda sobre Palmas e as principais cidades. Palmas é a capital do Tocantins, é a cidade de Palmas. Ela foi fundada em 20 de maio de 1989 e emancipada em 1º de janeiro de 1990. É a capital mais nova do Brasil e também a menos populosa, com 291.855 habitantes. É uma cidade completamente planejada, ou seja, ela nasceu e foi construída especialmente para ser a capital do estado. Possui os melhores índices de qualidade de vida entre as capitais do norte do país. Voltando aqui um pouco sobre a questão da população de Palmas, né? De Palmas e do estado também, que é interessante. No texto anterior, quando eu falei sobre a população do estado, que ela é estimada em 1.555.000 habitantes, essa estimativa foi feita em 2017, certo? Da mesma forma, quando se fala que Palmas, hoje, atualmente, ela tem 291.855 habitantes, quando se fala em estimativas, não são dados concretos, até mesmo porque o censo demográfico, que é o censo da população, ele acontece de 10 em 10 anos, ou seja, o último censo ocorrido aqui no Brasil foi em 2010 e seria novamente para acontecer agora em 2020, o censo demográfico. Porém, com essa pandemia, ele foi, na verdade, ele foi alterado para o ano de 2021, por conta desse problema que estamos vivendo, ok? Então, quando se fala no texto anterior, em 2017, não foi que ocorreu o censo, não, foram estimativas, ok? E quando se fala aqui nesse segundo parágrafo sobre Palmas, que ela é considerada uma cidade planejada, na verdade, ela foi originada a partir de um plano, a partir de um projeto. Ela não nasceu naturalmente e pelas pesquisas, né, socioeconômicas, ela apresenta os melhores índices de qualidade de vida dos estados da região norte do Brasil. Isso é muito interessante, ok?
Bom, dando continuidade aqui, com a urbanização crescente, a cidade experimentou grande crescimento populacional durante a década de 90. Foi o período em que Palmas começou, né? Ela foi criada em 1990 e boa parte da população brasileira migrou para cá e a tendência foi que a expansão urbana acontecesse também. Além disso, em comparativo com o cenário nacional, Palmas apresenta bons índices de desenvolvimento econômico. É conhecida também por pontos turísticos muito fortes, por exemplo, a Praia da Graciosa, ela hoje é considerada um ponto atrativo para o turismo, mas lembrando que é uma praia artificial, ela foi criada por conta da construção da usina hidrelétrica, porque na verdade ali onde hoje é a Praia da Graciosa, no passado, ela pertencia a uma comunidade chamada Canela, tá? Então essas pessoas tiveram que ser remanejadas para outros locais e teve que alagar aquela área para poder construir a usina do Lajeado. Outro ponto turístico também é a Praia do Prata e a Praia das Arnos. Além também do marco do Centro Geodésico do Brasil, que fica lá no Palácio, bem na Praça dos Girassóis, próximo ao Palácio do Araguaia. Além da capital também, nós temos outras cidades importantes para o estado. Nós temos Araguaína, que é considerada a segunda maior cidade do estado. Em terceiro vem Gurupi e na sequência vem Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Miracema do Tocantins. Lembrando que Miracema do Tocantins, ela foi a primeira capital, ou seja, ela foi capital provisória do estado por um ano, ou seja, de 1989, 1º de janeiro de 1989 até o final do ano, ela foi a capital provisória do estado. Aí, em 1990, passou a ser Palmas definitivamente. Falando ainda um pouco sobre a economia do Tocantins, tocantinense, apesar de a economia tocantinense apresentar evoluções a cada ano, sua contribuição para o Produto Interno Bruto, que é o PIB, ainda é considerada pequena, ou seja, somente 0,5%, que é o que contribui o PIB a nível nacional. No âmbito regional, a participação do Tocantins para o PIB é de 8,3%, ou seja, no âmbito da região norte do Brasil. A composição do Produto Interno Bruto é a seguinte: o que mais pesa na economia aqui do estado do Tocantins, ou seja, quais são os setores que mais arrecadam aqui. Em primeiro lugar, está a agropecuária, com 17,8%. Em segundo lugar, está a indústria, 24,1%. E em terceiro, 58,1% são serviços, que abrange várias atividades, comércio, hospitais, escola e etc. Então, o setor de serviço, ele é considerado o maior responsável pela formação do PIB estadual. No Tocantins, esse segmento da economia se concentra na capital Palmas e nas cidades localizadas próximas à rodovia Belém-Brasília, pois o fluxo de pessoas é intenso nessas localidades, e a agropecuária é considerada a atividade responsável por aproximadamente 99% das exportações do estado. Em primeiro lugar, a pecuária bovina, né, que é considerado um elemento econômico muito forte para o estado do Tocantins. E também o estado, ele é um grande produtor agrícola, com destaque principalmente para o arroz, mandioca, cana-de-açúcar, milho e principalmente a soja. O setor industrial do estado do Tocantins, ele está classificado da seguinte forma: ele se concentra principalmente nas cidades de Palmas, Gurupi, Porto Nacional,
Araguaína e Paraíso do Tocantins. As principais indústrias são de produtos minerais, e também de borracha e plástico, agroindústria e alimentícia. Esses são os principais produtos industrializados aqui no estado do Tocantins. A sua produção ela é destinada principalmente ao consumo interno. Outro destaque também na economia do Tocantins é a mineração. O estado ele possui grandes quantidades de ouro e calcário, principalmente no passado existia uma grande exploração desses minérios, principalmente o ouro. E os dados da economia do Tocantins, o produto interno bruto é 11 bilhões de reais, e o produto interno bruto per capita corresponde a 8,921 reais, e as exportações, elas têm um percentual tem uma quantidade de 297,7 milhões de dólares, e a soja, ela está em primeiro lugar em exportações, com 82%, e ela representa um produto interno bruto muito forte, seguindo da carne bovina e, por último, outros tipos de atividades. Pessoal, então, eu espero que eu tenha contribuído um pouco sobre os aspectos geográficos do estado do Tocantins. Qualquer dúvida, nos procure, nos pergunte, e boa semana a todos vocês.